Esse, na verdade, foi um trabalho que o cliente precisou fazer mesmo, e eles foram muito abertos. O grande ganho dessa solução também foi essa abertura de mindset do cliente, porque o fato dele não querer colocar o código de ética completo naquele curso já é uma mudança de paradigma. Ele entendeu que ele precisava fazer um recorte, a gente já tinha falado sobre mudança de comportamento, sobre essa conexão com os comportamentos chaves. Então, ao invés de blocar o conteúdo ali, e ele ter que ler e fazer a leitura daquilo, a gente foi por um caminho de aprendizado mesmo. Porque se é só para colocar o conteúdo, o código de ética já existe. Seja bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com meu co-apresentador e sócio, Nilson Figueiredo. Nilson, mais um episódio. Mais um episódio. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Qualquer horário que você esteja escutando. Muito animado aqui com mais um episódio do Revocast, porque, Richard, o episódio de hoje, eu já quero falar assim, mas eu não posso dar spoiler. O que a gente aprontou, Richard? A gente vai falar sobre alguma coisa regulatória. Regulatória. Sobre compliance. Mas como normalmente isso aí tem uma característica um pouco, né, regulatório. Aqueles cursos obrigatórios, ninguém gosta de fazer. Será que tem uma forma diferente de fazer isso? Ah, agora ficou bom, hein? Vamos trazer o case, né? Porque o Revolcast, você que acompanha já sabe, é o podcast dos bastidores de TD. Isso aí. Cada episódio a gente explora um case fantástico e vai a fundo para entender como que funciona TD e os bastidores disso. Vamos falar o case de hoje? Puxa aquela dramatização que a gente gosta. Poder respirar fundo. Vamos lá. Quem nunca fez um curso de ética e compliance e achou chato? E depois, pior ainda, você fica meses correndo atrás dos colaboradores para que eles concluem esse curso, mesmo ele sendo obrigatório. Agora, imagina o seguinte, você tem esse desafio com 65 mil colaboradores, espalhados por 7 países, 3 continentes e ainda precisa disponibilizar o curso em 8 idiomas. Como que você faz para que esse curso se torne interessante? Como que você faz para que as pessoas queiram concluí-lo? No Revolcast hoje, vamos trazer esse case de ética e compliance da Vale, que inclusive é um case premiado. Isso aí. Estamos aqui com a Suzane Kovac, que é analista master de T&D da Vale. Su, seja bem-vinda aqui ao Revolcast. Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um case aí muito bacana que a gente desenvolveu juntos e que tem muitas lições aprendidas também, né? Legal. Então aqui a ideia é a gente poder compartilhar também ali os acertos e também aquilo que ficou um pouco complicadinho e que a gente foi ajeitando e resolvendo os problemas, porque aprendizado é sobre isso, né? É isso. Então é isso que a gente vai compartilhar com vocês. O legal, né, Richard, que a gente aqui no podcast, a gente provoca justamente isso. Não vem aqui contar só a história de sucesso, não. Fala que foi tudo ótimo. Foi tudo ótimo, né? O estudo de caso aqui é trazer a realidade, como o Richard sempre coloca, a verdade dos bastidores. O que poderia também, o que foi aprendizado, né? Então vamos mergulhar logo nesse case, que eu estou bem animado aí para falar dele. Fala um pouco qual era o desafio, como que você estava antes de começar e o que você queria, por que você queria fazer um novo curso? Perfeito. Esse, na verdade, foi um desafio para mim também, né, pessoalmente e profissionalmente, porque eu tinha acabado de entrar na Vale e esse foi um dos projetos que foram endereçados ali para mim, né? Então, Caiu no colo. Caiu no colo. Só que você exatamente. chegou? Só que você chegou? Assim que eu cheguei, curso global de ética e compliance para 65 mil empregados da Vale. Toma que o filho é seu. Toma que o filho é seu. 8 idiomas. E tem que ser em 8 idiomas. E tem, óbvio, ser inovador, ser engajador. Então, acessível. Então, a gente teve, realmente, ali foi um primeiro desafio, primeiro pessoal, mas também da forma como a gente vinha fazendo a aprendizagem na Vale também, né? A Vale já estava ali se estruturando para um modelo de aprendizagem, olhando para a cultura, olhando para a inovação. Então, a gente tinha uma vontade, de fato, de trazer produtos diferentes. Perfeito. Né?
E o nosso desafio era capacitar os empregados em ética e compliance, olhando para o nosso código de conduta. Então, a gente já imagina ali, nossa, que chato, né? Vamos olhar o código de conduta, porque normalmente é o nosso modus operandi, né? Mas englobando todos os níveis. Então, a gente está falando de um curso que vai para alta liderança, que vai para a nossa operação, para os nossos estagiários. Então, um público muito diverso, muito diversificado. E é obrigatório. E obrigatório. Esse é um grande desafio para a gente, porque anualmente a gente lança um curso de ética e compliance. Então não foi o primeiro, todo ano tem um curso. Todo ano a gente tem um curso diferente, não só sobre ética e compliance, mas temas relacionados ali, né? Então, código de conduta, todos eles acabam entrando e sendo atualizados ano após ano. Que deve até ser um desafio, porque a pessoa fala, poxa, eu já fiz isso ano passado, por que eu tenho que fazer esse ano? Exatamente. Isso era o que mais me trouxeram de histórico, né, desses projetos. Todo ano as pessoas reclamavam, poxa, mas eu já fiz esse curso, eu vou ter que fazer de novo, eu já concluí. E havia até uma confusão ali das pessoas entrarem na plataforma e ver, não, peraí, não tem o tique. Aconteceu alguma coisa, porque esse curso parece muito com esse outro que eu fiz no ano anterior. Então a gente queria também trazer essa ideia da inovação mesmo, então antes né? era só atualizações do curso, nunca foi uma coisa totalmente inovadora como esse formato. Até tinham formatos diferentes, mas era muito focado em conteúdo. Entendi. Tá, só a entrega dos bullet points, né? A entrega desse conteúdo e menos focado em comportamentos, que era o nosso objetivo principal. Legal. A gente tinha um grande, e a gente tem feito muito isso, que é evitar no final do dia de dizer, olha, a TI fez esse curso para você, o jurídico fez esse, a ética e compliance esse. Não. A gente quer integrar os temas, porque no final das contas, quem vai receber é o colaborador, é o empregado. Ele não quer saber qual foi a área que fez, ele quer ter a informação nas mãos dele para que ele possa aplicar e transferir o aprendizado para a prática. Isso é muito curioso, porque a gente vê assim, o mais comum é o que você acabou de citar, iniciativas que são distintas. Então assim, TI quer treinar todo mundo em segurança da informação, né? Aí você tem o jurídico treinando nas leis lá, aí você tem o time de compliance querendo treinar. O problema é o seguinte, ninguém se coloca na posição do colaborador e ele está sendo acionado todo momento para poder fazer soluções diferentes, né? Então acho que um grande insight aí é essa consolidação, né? Como é que eu atendo a todos de uma vez só, já atendo todos esses perfis, exatamente, né? E a gente fez esse curso muito focado nos comportamentos chaves da Vale. Então, ao invés de a gente fazer só um curso ali sobre cultura, comportamentos chaves, a gente fez uma integração. Por que não reforçar os nossos comportamentos chaves, que são a base da nossa cultura, para entregar ali uma solução de ética e compliance que é completamente conectada. Então, houve esse desafio realmente da gente integrar e fazer sentido para o empregado. Perfeito. Então, você tem esse desafio, essa é a forma que você recebe o problema na empresa. Isso. E quando que isso se concretizou como um projeto? Quando que você viu, tá bom, vamos agora buscar um formato diferente? Como que você descobriu ou foi percebendo que não era para ser tão conteudista, mas sim mais focados em comportamentos? Perfeito. Teve ali uma parceria muito grande com o próprio cliente, né, de ética e compliance. E eles já estavam também preparados e queriam dar uma roupagem inovadora. E eles estavam ansiosos para testar um novo parceiro, um novo fornecedor. Que bom. Então, a gente agradece. Maravilhoso, porque é esse mindset que a gente espera muitas vezes dos nossos clientes e que às vezes a gente não tem tanta abertura. Mas eles estavam realmente dispostos a gente quer fazer diferente, a gente quer ter um novo olhar. Então foi quando a gente chamou vocês, a gente conversou ali com o Renato, né? Fizemos uma proposta. O Renato, ele tem uma abordagem muito interessante também, que é mostrar o portfólio. Então você já tem uma ideia ali do que poderia ser, mas é claro que antes a gente já tinha feito ali um momento de entender quem é esse público-alvo, o que ele precisa, as necessidades do cliente, as necessidades do negócio. Então ali as soluções que foram trazidas ali na proposta comercial já começaram a assentar em termos de concretização, de firmar esse projeto realmente para que ele pudesse acontecer. Perfeito. Legal. E aí vamos começar a falar um pouquinho da solução, tá? Momento da virada, de transformar um projeto de fato em solução. Você falou muito assim, queremos mudar comportamentos, mas talvez para quem esteja ouvindo aqui não consiga entender muito bem o que é isso. Na prática, o que é uma mudança de comportamento versus entrega de conteúdo?
Perfeito. A gente fala muito que a aprendizagem ela tem que gerar melhoria de performance ou uma mudança de comportamento, né? Então, se você quer apenas informar, isso não é aprendizagem, isso é informação. Isso pode ser Boa comunicação, provocação. isso pode ser gestão da mudança, pode ser qualquer coisa. Se não muda comportamento, não melhora a performance, não é aprendizado. Então, a gente já foi muito com essa lente ali com o nosso cliente para que, de fato, a gente conseguisse entregar essa mudança de comportamento. Então, qual era o nosso objetivo? Focar em resolução de problemas, em cases onde o nosso empregado tomasse decisões. Por quê? A base da segurança ali quando a gente fala, um dos fatores para que a gente tenha um ambiente seguro são tomadas de decisões seguras e conscientes sobre aquilo que está acontecendo no dia a dia. Perfeito. Então, que melhor forma da gente fazer isso do que colocar o nosso empregado como protagonista daquele curso para que ele tome decisões corretas sobre a continuidade daquela história. Legal. Então, ele apenas não assiste uma história, ele decide como vai ser o final com base nessa tomada de decisão. Legal. Então, ali a gente não estava só trabalhando o comportamento-chave, né? A gente, com essa tomada de decisão, a gente incentiva mais esse comportamento seguro, que é o que a gente procura sempre quando a gente fala de Vale, quando a gente fala da nossa mineradora. Legal que é errar no ambiente seguro, né? Então, você propicia o ambiente seguro para ele poder errar e isso é na solução, né? Perfeito. E isso, eu me coloco até no seu lugar, né? Porque imagina ter que virar para as pessoas e falar, você tem que fazer de novo aquele curso de ética e compliance, então você já tem um estigma ali que o pessoal, não, lá vem a área de treinamento e desenvolvimento pedir para eu fazer um curso de ética e compliance mais uma vez, né? Então, queria saber, assim, a escolha do formato, né? Como é que você chegou, né? Você já comentou da tomada de decisão, a gente fez lá a websérie com você escolhendo o caminho dos vídeos, né? Os vídeos interativos, mas como é que você chegou nisso, né? Como é que você pensou para chegar nisso e falar, não, tem que levar algo diferente, eu tenho que provocar? Conta um pouquinho mais como é que foi isso. A gente tinha essa necessidade de levar algo diferente, de levar algo inovador, mas que realmente colocasse o empregado no centro da experiência. Então, uma das decisões que a gente tomou ali em termos de solução foi fazer em primeira pessoa. Legal. Então, o empregado ele não sabia, não via aquela pessoa que estava passando por aquelas situações. Então, a estratégia como se do fosse time, ele, né? Como se fosse ele. A estratégia do time foi colocar uma GoPro ali no capacete, né, da atriz. E ela foi passando pelas situações e você tinha aquela imersão, aquela sensação de estar realmente na operação, passando por aquelas situações. E isso foi estratégico também nessa escolha, né? A gente não queria que essa pessoa aparecesse. Sim, porque para justamente gerar uma identificação, era apenas uma mão ali, podia ser eu, podia ser você. Sim. Então, foi uma estratégia também para colocar o empregado no centro, para ele se sentir parte daquilo ali e tomar decisões como se fosse a vida real. No final das contas, é isso que a gente quer atingir, né? E assim, um código de ética e de compliance, ele tem várias regras, só que ele não entra em situações. Exatamente. Ele não descreve o caso. Não traduz, né? Não traduz, né? Então, isso pode, aquilo não pode. Como que vocês escolheram esses cases? Como que você faz para, não digo nem roteirizar, mas fala, poxa, a minha ideia é esse assunto aqui está ligado a esse comportamento e a forma que eu vou contar isso é assim. Exatamente. Esse, na verdade, foi um trabalho que o cliente precisou fazer mesmo. E eles foram muito abertos. O grande ganho dessa solução também foi essa abertura de mindset do cliente. Porque o fato dele não querer colocar o código de ética completo naquele curso já é uma mudança de paradigma. Que bom, né? Então, que bom, né? Exatamente. Ele entendeu que ele precisava fazer um recorte. A gente já tinha falado sobre mudança de comportamento, sobre essa conexão com os comportamentos chaves. Então, ao invés de blocar o conteúdo ali e ele ter que ler e fazer a leitura daquilo, a gente foi por um caminho de aprendizado mesmo. Porque se é só para colocar o conteúdo, o código de ética já existe. Então, é só acessar a intranet, abrir o código de ética ali, conduta, ler o material. Isso é informação. A aprendizagem, como a gente tem falado, não, mudança de comportamento. Vamos fazer um recorte, então. Então, a gente olhou para os comportamentos chaves da Vale e a gente foi criando ali um case para cada comportamento chave, onde esse comportamento poderia ser aplicado no dia a dia com uma tomada de decisão ética. Que envolvesse ética. Perfeito. Então você fez o link, né? Fazer esse link aí que eu acho que é bem interessante, né? Então criar um case, ou seja, criar um storytelling, né? Uma narrativa para cada um dos comportamentos chaves que você quer estimular, mas conectando com o conteúdo do código, sem deixar o prisma do código de ética, né? E sem deixar de conectar com segurança, com saúde, com meio ambiente. Então a gente realmente fez ali um olhar integrado para aquilo que é a nossa cultura,
mas colocando a ética e compliance ali no centro dessa solução, né? Só para ilustrar para a pessoa que esteja ouvindo, talvez não consiga captar assim, o que é um case. Perfeito. Você consegue contar, não precisa dar o detalhe da história, mas de uma forma bem ampla. O que seria uma forma de contar isso? Perfeito. A gente tem uma situação, por exemplo, que é o Case 1, onde a gente tem ali a nossa protagonista com a GoPro, né? E essa personagem, ela tinha acabado de entrar na Vale. Então, a gente colocou ela nesse lugar de, bem, tem que entender para onde eu vou, o que eu faço, eu sei que tem um código de ética, mas ela vai ser testada em situações onde ela pode colocar o aprendizado dela em prática. Então, ela sobe numa plataforma dentro da operação, a gente foi gravar na operação do Rio de Janeiro, em Itaguaí, e tem uma rampa ali fora de lugar. Isso, quando a gente fala de Vale, isso pode ocasionar realmente um incidente ali, né? Isso precisa ser reportado. Então, ela primeiro vê essa situação, identifica que essa plataforma está fora de lugar e ela precisa tomar uma decisão. E aí entram as tomadas de decisões, os cases, né? Primeiro, não vai dar nada, tá tudo bem, deixa pra lá, sou nova. O 2 realmente preciso falar para alguém e ver o que essa pessoa faz. E o 3 não, eu vou reportar porque eu sou responsável não só pela minha segurança, mas pela segurança das pessoas. E aí, claro, a resposta certa é a terceira opção. E o empregado precisa tomar essa decisão correta ali dentro de uma situação onde parece simples, mas não é. Porque são diversas situações como essas que podem realmente... Nem tudo é tão óbvio, né? Nem tudo é tão óbvio, né? E ainda que seja óbvio precisa ser dito, a gente teve esse cuidado, né? Então, foi um pedido muito claro do cliente. Ele não queria situações óbvias. Perfeito. Ele queria tomada de decisões onde a pessoa pudesse pensar e ter ali um dificultador de tomar a decisão. Esse foi um pedido, inclusive, do próprio diretor ali da área. Ele falou, não quero nada óbvio. Tem que ser difícil, tem que ter pensamento. E não é no sentido de prova, não é prova. É forçar a tomada de decisão. Né? Sim, que legal. Então vamos agora para o momento que a gente chama de momento bastidores. Legal. Tá? Eu achei muito legal, assim, o case deu para entender como que você traz um assunto denso de uma forma para mudança de comportamentos, através de um storytelling, cases, vídeos tomados de decisão, primeira pessoa. Então, isso aí tá bem legal. Agora, vamos falar o que ninguém fala. Foi tão fácil assim? Não, Que gente. dificuldade que você encontrou aí no projeto? O que você não esperava? Enfim, conta Muito um pouco o que está por trás. Primeiro, o fato de eu estar entrando na Vale, né? Então, assim, conhecendo ainda os processos, conhecendo as pessoas, ainda entendendo como criar um curso global na Vale. Então, teve todo esse dificultador ali que era de aprendizado. E eu fui aprendendo errando, né? Sim. Então, batia numa porta, não, peraí, não é essa. Voltava, não, peraí, não é essa. O cliente dava o feedback, não, entendi. Então, isso foi um processo mais rápido de aprendizagem, eu acho, também que me ajudou a caminhar ali dentro da Vale, circular nos espaços, né? A gente teve um dificultador que foi a opção que a gente fez para deixar aquilo mais real, que foi gravar na operação. Então, assim, a logística disso, gente, é super complexa. Sim. A gente teve que arrumar bota para a equipe toda, e não tinha bota. Então, assim, uma das atrizes, ela que é até a protagonista, né? Tinha um calçado menor ali, um pé menor, e aí, caramba, como é que a gente vai conseguir uma bota desse tamanho? Que tem na Vale, mas é mais escasso, porque não é normalmente o público que está usando mais, né? Então, teve uma dificuldade de logística muito grande da gente conseguir fazer isso, conseguir os uniformes, os equipamentos, todo o agendamento com o time, né? Então, as pessoas foram avisadas que teriam gravação, que não eram para elas sumirem, porque isso também podia acontecer, né? As pessoas, vão gravar, nem vou, porque eu não quero aparecer na filmagem. Então, a gente teve esse cuidado ali de manter o mais real possível esses cenários, né? Também a gente pegou uma barca, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma super produção como essa daqui, né? Com as luzes, com as câmeras, com a TV, seria difícil da gente fazer, porque pegar uma barca para chegar em Mangaratiba e gravar é um risco pro equipamento do time de vocês, né? Então, a gente preferiu gravar realmente com algo mais simples, mas que pudesse ter qualidade, que endereçasse ali de forma rápida o que a gente pretendia. Esse foi um dos desafios que a gente teve. E a gente também teve um desafio ali de plataforma, né? E aí, minha lição aprendida é essa, assim. Sempre você, analista de T&D, estude mais profundamente a sua plataforma também. Então, assim, realmente saber o que a gente pode subir de objeto, como que esse objeto vai entrar lá,
fazer as conversas técnicas. Então, assim, se você não tem a expertise técnica, não tem problema, chama ali o time da Revo, chama quem está desenvolvendo a solução com você, coloca para conversar, para que tudo esteja bem encaminhadinho ali na data de lançamento. Perfeito. Então, esse também foi uma lição aprendida ali do projeto. Eu lembro bem quando, você contando, eu lembro bem, foram, sei lá, 7 profissionais da Revo lá na operação, e aí o pessoal voltou contando um monte de história. Eu entrei numa área, acho que era a área de alertas, né, que o pessoal tem todo o monitor e tal, e ali tem que tomar um cuidado, que também não pode fazer né, muito barulho. Então, assim, é muito sensível, né? Mas eu acho que, por um outro lado, é aquela história que a gente olha para trás e fala, valeu muito a pena, porque fica a questão da relevância, né, do material. A pessoa fala, ó, é aqui dentro, é minha operação. Né? Então, fica Estou muito... me enxergando aqui. Estou me enxergando poderia aqui. ser eu. Ali, de fato, poderia ser eu. Então, isso foi muito legal. Agora, Su, conta pra gente, assim, você falou dos aprendizados, né? Agora, invertendo um pouco esse jogo, né? Tem alguma dica, assim, que você fala, não, isso aqui eu fiz e foi tão bom que se eu tivesse que fazer de novo, eu recomendo que faça isso, né? Aquela dica de ouro, algum insight, assim, que você falou, isso aqui ajudou muito o projeto a dar certo. Tem alguma... Sim, com certeza. Eu acho que ficou um aprendizado para todo o time a questão da validação dos idiomas, né? Porque os idiomas da Vale não são idiomas simples, né? Não é espanhol, inglês, francês, que são mais populares, o italiano. Não, a gente conta tá falando... desses 8 idiomas aí que a gente Exatamente. A gente está falando não só de português, inglês, mas japonês, mandarim, barrás indonésio, malaio. São idiomas que você tem escassez de profissional de tradução. E que são de difíceis inclusão, não só técnica ali no vídeo, mas de validação também. E aí um processo que a gente fez junto com o time cliente foi validar sempre com alguém nativo, não só a tradução, porque a tradução veio de realmente um tradutor ali, um intérprete, né? Mas validar com alguém do país, um ponto focal do país. Então essa foi uma lição aprendida que a gente está tentando implementar em todos os projetos. Isso faz diferença. Legal. Faz muita diferença ter um nativo validando mesmo, né? Então não é só pegar do tradutor, copy-paste, coloca lá que vai dar certo. Tem alguém... Até porque, assim, o tradutor talvez não entenda tanto de mineração. Exatamente. Não é? Então, e talvez ele seja um tradutor, conhece bem o idioma, mas não está contextualizado com a cultura da Vale lá na Malásia ou na Indonésia. Não está acostumado com os nossos termos, com a forma como a gente fala. Então, de repente, é uma palavra que a gente substitui e que já é a linguagem que o nosso empregado fala. Então, vai fazer muito mais sentido para ele vai conectar. Então, é importante ter esse ponto focal, sim, ali para dar uma validação, para a gente ficar mais seguro daquilo que a gente está desenvolvendo. Perfeito. Legal. E como que você fez para engajar as pessoas? Lançou... Foi só um e-mail, pessoal, tá pronto, vai lá, faz. O que você fez para engajar? O time ali de ética e compliance, ele fez toda uma estratégia como time de comunicação. Então aí, a gente como T&D, a gente saiu um pouco de cena desse engajamento com toda a empresa e a gente fez um trabalho interno que é dentro do RH. Então, o meu papel ali foi entrar em fóruns da VP de pessoas para falar com todas as BPs o que ia fazer. Olha, a gente vai lançar esse curso tem esse formato. Foi conversar com as nossas learning partners, que são o nosso atendimento ao cliente. Muito antes do lançamento, 2 semanas antes, eu já estava lá mostrando tela em SCORM mesmo, ali, sem estar na plataforma, para elas entenderem, para elas poderem tirar dúvidas, falando como seria a solução e quando seria lançado também. Então, isso ajudou muito a gente a ter a referência e o ponto de contato. Então, se o cliente, se o empregado procurar vocês já sabem o que responder, já sabem o contexto e principalmente, a gente queria muito trazer essa ideia de eles abrirem um curso e falarem realmente é uma solução nova. Não é a mesma que eu fiz ano passado. Legal. E acho que a gente alcançou esse objetivo também com esses alinhamentos. E comunicação, claro, foi acionando os canais da empresa, né? Então, a gente fez divulgação por intranet, por e-mail, com as lideranças. Então, tem ali um canal direto com a liderança para falar sobre esse curso, via WhatsApp. Então, foram diversas ativações para diferentes públicos que foram realizadas ali. Legal. Vamos para o nosso momento CFO. Vamos falar um pouco de números, resultados, indicadores. Traz um pouco, você lançou, você envolveu todo mundo, metodologia diferente e tal. E aí, o resultado? Isso. Hoje a gente tem já de conclusões desse curso 63 mil empregados. Uau, então, assim, praticamente a gente atingiu todos os nossos empregados. Ele ainda está sendo concluído e ele, claro, está no nosso onboarding, está em todos os canais. Mas o interessante, além desse grande número, né, é que a gente teve um engajamento orgânico muito rápido.
E as pessoas concluíram esse curso de forma muito rápida. Então, a gente está falando aí que no segundo mês de lançamento, a gente já tinha 85% de conclusões. Caramba. Nossa. Então, e só para o pessoal saber, isso é normal? Não, esse não é o histórico. Porque eu peguei um histórico também de um curso anterior que tinha sido lançado até um ano antes, né? E esse curso de um ano antes do nosso lançamento ainda não tinha chegado aos 85%. Nossa. Então, realmente teve um boca a boca ali muito forte, principalmente nas operações. E esse foi algo inédito ali, de acordo com o próprio time de ética e compliance. Foi a primeira vez que a gente atingiu o primeiro número de conclusões da operação, proporcionalmente falando, é claro, né? Do que do nosso público staff. Então, a operação engajou mais rápido, e concluiu de forma mais rápida do que quem é digitalmente incluído, quem tem acesso a e-mail, quem tem acesso a computador, notebook. Então, o staff, assim, administrativo corporativo, demorou mais do que a operação em concluir o... Exatamente. Que legal, uau. Isso foi muito Até bacana. porque eles se viram no curso. Né? E você atribui isso eu sei que não dá para dizer que foi uma coisa, né? Mas assim, se a gente fosse elencar, é o formato, é a inovação, que é um pouco meio game ali, né? Você se sente, faz uma imersão e você escolhe o caminho. E para quem tá ouvindo a gente, quando ela fala tomada de decisão, você escolhe o caminho, o vídeo ele segue com aquela tua escolha. Isso. Até para dizer assim, se aquilo foi uma decisão eficaz ou não, ou se tem uma decisão melhor, né? Tem um feedback imediato. E a gente colocou até também umas medalhas, né? Sim. Então, conforme você ia passando o case e você tomava a decisão correta, você ganhava uma medalhinha ali. Então, tinha uma gamificação também nesse projeto. Sim. Foi algo que também a gente optou por inserir, acabei não mencionando, mas que também ajudou a engajar ali nessas conclusões, né? E olhando um pouco de mudança de comportamento. Então, a gente falou aqui, muito bacana quando a gente vê o número de conclusão, engajamento, boca a boca. É um sonho para todo mundo de T&D, né? É um número de engajamento bem Imagina, toda a sua operação querendo maratonar o seu curso igual se fosse uma série de Netflix. Mas olhando para a mudança de comportamento, o que vocês identificaram? Então, isso é algo que a gente vai conseguir observar agora com o lançamento do novo relatório de ética e compliance. Então, todo ano, a Vale faz o lançamento de um relatório, onde ela pega diversos indicadores, não só olhando ali acidentes, mas realmente casos onde houve tomadas de decisões éticas ali, quantos apareceram ou não, casos, por exemplo, de denúncia também. E a gente consegue fazer esse comparativo. Só que ele está muito fresquinho. Sim. Ele acabou de ser lançado no nosso evento, que é o 360, que foi semana passada, então a gente ainda não conseguiu apurar. Mas a gente consegue fazer um comparativo do ano anterior e para esse. E lá, claro, tem o nosso curso, ele está lá super em destaque também na parte de treinamento. E a gente consegue ver realmente a efetiva mudança de comportamento. Como é que foi? Quais são os números? Eu só não tenho ele agora para apresentar, porque ainda não deu tempo da gente fazer a varredura. Mas você já trouxe alguns indicadores para quem estiver aqui ouvindo, para que ele possa pensar, poxa, eu podia olhar para denúncias, poderia olhar para outros indicadores aí para conseguir mensurar eu ia até perguntar isso, Richard, se vocês estão percebendo assim, será que algum indicador que vocês não esperavam ou não estava no radar de vocês, já viu alguma mudança assim, ou alguma coisa que você tem até uma expectativa, ainda não aconteceu, mas eu estou de olho nesse indicador, tem alguma coisa assim? Porque eu acho que uma grande dor aqui pro nosso público é pensar em como tangibilizar, perfeito, e justificar, né? Se eu não consigo ter o ROI, talvez um ROE, né? Que é alguma expectativa minha sendo confirmada. Você está de olho em alguma coisa assim? Sim, uma coisa que a gente pode observar a partir desse curso é não só o canal de denúncias, mas como é que foi a tratativa disso, né? Ela foi bem sucedida, era realmente uma denúncia que era um caso de comportamento inadequado que precisava ter aquela tratativa. Isso é um indicador que a gente pode observar. Mas a gente tem também um indicador que é a IRIS, né, que é a nossa plataforma ali de reporte ou não de incidentes de condições anormais, se houve um aumento, porque isso para a gente é muito positivo, né? Legal. Quanto mais pessoas observando condições inseguras, melhor para a gente, porque elas estão atentas, porque elas estão reportando, porque elas estão falando abertamente sobre erros, que é um dos comportamentos chaves que a gente colocou lá, inclusive, né? Legal. E esse case até que eu mencionei, ele é um case que fala justamente sobre isso. Então você precisa falar, você precisa olhar. Então, e isso está no nosso relatório também, é algo que a gente pode olhar ali para identificar, né, quais foram os caminhos que realmente mudaram ali esses indicadores. Estou ansioso para ver esse relatório. A gente chama o próximo episódio aí para a gente falar um pouco desses resultados. Vamos agora falar do nosso momento Revolução da Aprendizagem, onde a gente explora tendências e o que você enxerga que está vindo por aí que o nosso ouvinte deve ficar de olho quando a gente fala de T&D. Legal. Eu acho que IA, né, a gente está falando muito de inteligência artificial, então
com certeza olhar para a inteligência artificial e entender como que ela pode potencializar não só a construção de conteúdo, a construção de solução, mas como ela entrega soluções mais personalizadas às necessidades ali do empregado, personalização de verdade, no caso, né? Então, e acelerar, a verdade é essa, né? A gente está cada vez mais sendo demandado, e que bom, as pessoas estão vendo valor ali na área de T&D, isso é muito bom pra gente, mas se a gente está sendo mais demandado, a gente precisa dar saídas também mais rápidas, porque o volume de entregas aumentou muito. E a IA, ela com certeza vem muito com esse papel de nos ajudar a acelerar e a fazer os entregáveis acontecerem ali. Legal. Então, IA é uma coisa que a gente também vê com bastante frequência. E aquela pergunta que a gente vai profundo ali, filosoficamente, que a gente sempre faz. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Perfeito. Essa pergunta é complicada, né? Mas, resumindo, para mim, a grande virada é cultura de aprendizagem. Então, assim, realmente é como a gente consegue usar a cultura de aprendizagem como algo que muda os indicadores de negócio. Perfeito. Então, a gente precisa caminhar, e todas as empresas precisam fazer esse caminho de ser uma organização que aprende. Porque se a gente não é uma organização que aprende, a gente não tem futuro. E a gente não está falando de um futuro daqui a 50 anos, a gente está falando de um futuro daqui a 5, 10 anos, né? Então, ser uma organização que aprende, ter pessoas que entendem a importância de aprender, e aprender de diversas formas, aprender sozinho, aprender coletivamente, aprender com o outro, e dar caminhos para isso acontecer, para mim, é a revolução. O papel de T&D, ele cada vez menos é de prover conteúdos, como a gente já tem falado, e cada vez mais de dar caminhos para que as pessoas se desenvolvam. A gente tem que facilitar de verdade. Não facilitar no online ali, conversando com as pessoas, mas trazer ferramentas, trazer possibilidades, né? Até porque aquele T&D que acha que o seu diferencial é trazer conteúdos diferentes, vai ser substituído pelo ChatGPT. Porque o ChatGPT vai te falar de tudo. Eu vou falar de um curso de inteligência emocional, vou ficar um mês estudando e criando o melhor curso. Hoje em dia não tem mais isso. Com certeza. Além de você ter bibliotecas, como a Revo tem e outras empresas, de cursos excelentes sobre assuntos gerais, você tem o ChatGPT que possibilita criar muito isso. Então, eu concordo muito com você que o desafio do T&D é olhar para o negócio. É olhar para que indicador de negócio a aprendizagem pode influenciar. Se a empresa está indo na direção tal, como que a aprendizagem acelera aquela direção estando alinhado? Eu sempre falo que a aprendizagem precisa estar no coração da estratégia da organização. Que aí a gente pode falar isso muito nessa palavra de cultura de aprendizagem. Isso aí. A gente percebe, né, a cultura de aprendizagem, a gente até falou, né, a gente fez a live agora e a gente comentou justamente isso, a resposta da empresa ter sustentabilidade em termos de negócio mesmo, né, e aí o pessoal fala muito em treinamento, a gente fala treinamento é reativo, né, provavelmente você está querendo resolver um problema do passado, a gente falou da automedicação, né, então às vezes você chega pedindo aqui um Neosaldina, alguma coisa assim, mas peraí, você está resolvendo um sintoma. Né? Vamos olhar para a causa raiz e normalmente você vai ter uma resposta que não adianta fazer um treinamento que você não vai resolver todos os problemas que você tem, né? Justamente a cultura de aprendizagem, que é onde você está constantemente ali de uma forma ágil, se retroalimentando e ficando preparado para o mundo que está muito dinâmico, né? Exatamente. Vamos agora conhecer um pouco mais a sua. Fala um pouco sobre você, sua carreira, né? Quem você é tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Legal. Eu trabalho há 15 anos com aprendizagem, com foco muito em aprendizagem corporativa, ali desde quando eu comecei a estagiar. Mas também trabalhei ali com frentes de D&I, diversidade e inclusão, com cultura, com carreira, e já tive diversos papéis, né? Já fui design institucional, já fui estagiária, já fui liderança, já fui analista, já fui consultora, já trabalhei em ONG, em tecnologia, telefonia, então... Seguradora, exatamente. Uma mineradora agora também. Então, passei ali por diversas experiências, né? E acho que isso compõe muito o que eu acredito, assim. Eu realmente acredito nessa multidisciplinaridade, de verdade, assim. Legal. Quando eu penso em carreira e quando eu penso nesse lugar onde a gente quer estar, para mim todas as experiências são válidas e você consegue aprender com todas elas. E principalmente quando você menos espera aprender.
não só a multidisciplinaridade de lugares onde você trabalha, mas aquilo que você estuda. Então, assim, a minha formação é em letras. E eu trabalho hoje no RH. Eu não sou formada em administração, não sou formada em recursos humanos, né? Ou psicologia. Ou psicologia. Eu fiz uma pós-graduação depois em design institucional, assim, bem técnico, bem ferramental. Mas eu fiz um mestrado em memória social, olhando análise do discurso e narrativa. Totalmente diferente. Legal, bem diferente, contando a história da minha família, algo super pessoal ali, né? Mas esse arcabouço, ele me ajuda a criar soluções, ele me ajuda a pensar que toda oportunidade precisa ter um olhar de aprendizado. Isso força a gente, né? Às vezes, quando a gente está lidando com conteúdos e com informações que a gente já está muito acostumado, a gente perde a lente da aprendizagem. Porque já está tão inerente a quem nós somos, mas quando você se propõe a se expor a um conteúdo diferente, a uma formação diferente daquela que é um costume, que é um hábito, eu acho que você começa a treinar essa lente, do que a gente fala que é o aprendiz, né? O eterno aprendiz, o aprender a aprender. Então você é um lifelong learner. Com certeza. Nossa, com certeza. Inclusive, outro dia eu estava atualizando meu Lattes, eu fiquei chocadíssima, assim, nossa, e que legal, né? Quanta coisa bacana a gente já fez, experiências diferentes, então isso é muito bacana, mas muito além do formal, né? Tem um lugar do informal também, das trocas, de estar sempre com pessoas. E fora do LinkedIn, eu sou taróloga nas horas vagas, então também estudei tarô, né? Dou consultoria ali de tarô para pessoas mais próximas. Tá terminando aqui, vamos bater um papo. Exatamente, aí, ó, fazer uma projeção aí de futuro, entender como é que tá o cenário. E para mim o tarô, por exemplo, é um lugar que me ajuda muito a pensar, a praticar empatia, lógico, mas pensar cenários futuros também, né? Porque ele não deixa de ser um oráculo. Fazer leitura de símbolos, a entender como que as pessoas estão se colocando, a análise do discurso fala muito sobre isso, né? Sobre comunicação, enfim. Também remo, então inventei essa aí ano passado, aí tô remando canoa havaiana. Não profissionalmente, né, gente? Vou lá uma vez por semana, bato meu ponto e tô gostando bastante. Tenho 3 gatos, acabei de adotar um outro gato agora, um bebezinho que eu deixei lá no Rio de Janeiro. Sou casada, moro agora em Niterói, mas sou nascida e criada em Bangu, então... Você é carioca. Carioca de verdade. E agora niteroiense aí, 3 aninhos. Que legal. Mas eu acho que é um pouco disso. Que legal, que legal. Nossa, você vê quanto que a gente aprende, tanto no podcast, mas quanto da pessoa. Eu não fazia ideia todo esse histórico. Todo esse repertório que você tem, né? Surpreendente, muito legal. Su, queria agradecer aí a sua participação nesse episódio. Eu acho que a gente conseguiu trazer vários insights. E eu tô muito animado para te chamar para o próximo, para a gente ver esse relatório aí, para ver as mudanças dos indicadores. Com certeza, muito bom. Su, muito obrigado pela participação. Assim, eu anotei aqui uma folha, vários insights, né, várias provocações, e fico muito feliz, né, que a gente, juntos aí nessa solução, a gente conseguiu todo esse resultado e realmente mexeu o ponteiro, né? A gente fala muito aqui na Revo de aprendizagem que faz a diferença, né? E eu me sinto muito orgulho, eu sei que meu time também tem muito orgulho de ter feito parte disso, porque realmente fez a diferença. Você falou aí com números, né, 63 mil conclusões, muito orgânico, apesar de ser obrigatório, foi muito orgânico, porque no segundo mês de lançamento você já estava com essa marca, né? Então eu fico muito feliz de ter feito parte disso. Te agradecer mais uma vez aí por estar aqui com a gente, né? Joia, perfeito, pessoal. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição aí pra gente trocar. Foi ótimo, aprendi muito com vocês também, eu acho que é isso. Tô doida para anotar algumas coisas aqui antes que a gente esqueça. E estamos ali de portas abertas também, né, pra gente continuar pensando nessa revolução da aprendizagem, o que é inovação, para onde que a gente vai. Então, acho que a gente conta muito também com vocês, também de nos alimentarem, né? É uma troca ali. Então, estamos juntos. E isso, eu quero fazer um agradecimento aqui, já que estamos no podcast em público. A Su deu um depoimento pra gente, né, da Revo. Ela falou assim, o que eu percebo na Revo é a busca incansável pelo novo. Aí a gente ficou vendo esse vídeo e falou, nossa, que legal, né? Porque a gente tenta se definir, né? E às vezes falta ali, mas ficou tão poderosa essa sua frase que eu tô te devendo aí, a gente depois tem que, né? Ficou muito boa e aí hoje a gente está se identificando, qual que é a nossa, uma das razões, né? Da Revo, a gente está falando, tem que ser a busca incansável pelo novo, né? Sim, usamos a frase. E aí usamos a sua frase, né? Então, agradecer e dar o crédito, a autoridade aqui, né? Pra Su. E aproveitando, Su, para quem quer trocar experiência, quer conversar mais sobre o projeto, né? Como é que a pessoa te acha, né? Pode me procurar no LinkedIn, tô como Suzane Kovacs, Suzane com 2 N's, Kovacs com K-O-V-A-C-S, mas se digitar Suzane vai aparecer lá a minha foto. Pode mandar mensagem por lá, a gente vai trocando, de repente marca uma call, um cafezinho online ou presencial. O importante é isso, manter as trocas. Perfeito, obrigado. Muito obrigado, Su. Eu que agradeço. Nilson, quem diria que um curso de ética e compliance
pudesse ser tão divertido. Atrativo. Né? E quem diria que em 2 meses 85% das pessoas iam concluir esse curso muito na operação. As muito pessoas legal. que não estão tão digitais, né? Muito legal. E assim, vamos lá, o que você aprendeu aí? O que você anotou? Nossa, vários insights aqui, dando uma repassada. Primeiro, a Su deu uma aula aqui, né? Sim. Eu achei fantástico e fiquei muito feliz, né? Porque uma solução como essa, o pessoal já não aguenta mais. Todo ano tem que fazer um curso e a gente conseguiu quebrar essa barreira, né? Trazendo inovação, trazendo um formato dinâmico e atrativo com tudo que ela contou. Uma coisa que eu achei bem interessante, né? Se colocar no lugar do colaborador, né? Então, você tem uma área de TI que quer treinar em segurança de informação, você tem um jurídico que tem que treinar uma coisa. Então, o colaborador está sendo acionado de várias frentes onde, não, ele precisa aprender, ele precisa ser treinado. E ela teve essa preocupação de consolidar os comportamentos esperados, né, pegando vários interesses diversos e entregando numa única solução. Então, isso é se colocar no lugar do colaborador, né? E tem um ponto que você falou aí, um curso que não é só conteúdo. Né? Uma frase que ela falou que eu anotei é, se quiser informar, isso é comunicação. Mas a aprendizagem tem que ser voltado ou para performance ou mudança de comportamento. Então, toda a abordagem de não querer abordar tudo do código de ética, quais são os comportamentos. Eu acho que toda essa metodologia de trazer cases, vídeo interativo, GoPro, filmagem na operação, né, tudo isso fez com que a gente está vendo o resultado, o engajamento explodisse. Perfeito. E justamente isso, né? Eu poderia informar o código de conduta. Então, a gente percebeu que foi feita uma espécie de uma regra de Pareto ali, priorizar os comportamentos mais críticos e esperados para, vamos focar nisso, né? E até em respeito ao tempo do colaborador. Eu anotei também, Richard, toda uma estratégia de comunicação para engajar, né? Então, você vê, 2 semanas antes já estava envolvendo várias frentes. Ela falou intranet, e-mail, a própria liderança. Ela já mostrou como seria a solução. Ela falou, teu colaborador, se vier perguntar sobre isso que a gente está fazendo. Então, assim... às vezes a gente segura, né? Não quero que ninguém veja para ter um grande lançamento. Aí ninguém vê. Ninguém vê de fato, né? De fato. E o que eu achei legal, a gente sempre fala isso, né, Richard, nas nossas, quando a gente entrega, assim, alguns insights para quem está construindo soluções como essa, assim, Netflix, quando vai lançar uma série, ele não manda um e-mail só e fica torcendo para você assistir e ver esse e-mail, né? Ele manda o e-mail também, mas o barulho que ele faz, né? As estratégias de engajamento, comunicação, marketing, né? Você vê assim, quando vai lançar uma temporada nova, existe todo um barulho, né? Então esse barulho, eu achei que a Su fez muito bem aqui. Outro que eu notei, Richard, não tem como não falar disso, os números, né? 63 mil conclusões, muito orgânico, segundo mês de lançamento já estava nessa marca. E uma coisa que eu achei interessante também é olhar para o indicador, né, de denúncias, né? Ou seja, um comportamento para a pessoa ter mais abertura e estar mais inclinada a reportar. Talvez ela visse alguma coisa, mas não está tão encorajada a reportar. E olhar para isso também, né, como um movimento ali, mexer um ponteiro com algo bem interessante que talvez não está no radar das pessoas quando faz uma solução como essa, né? Ela comentou assim que cultura de aprendizagem só serve se for mudar o resultado do negócio. Então, isso que você está falando, né, muda. E tem um último ponto aqui que eu achei bem legal, e isso daqui eu já vou trazer para as nossas caixinhas de ferramentas com os nossos gerentes de projetos, que foi validar a tradução com alguém local. O nativo, né? O nativo, alguém da ponta. Então, isso é bem interessante. Eu acho que bom. Isso é uma coisa que vale a pena anotar. Nossa, você vê quantas coisas. Tem gamification, medalhas, tem várias outras coisas aqui que eu acho que a gente consegue trazer. Vários insights de como engajar em um treinamento completamente assíncrono online, né? Exatamente. Mais uma aula aí, mais um podcast com muito aprendizado. E aí, anotou? Anotou bastante aí? E, Nilson, fala aí, para quem quiser te seguir, como que as pessoas conseguem te seguir? Legal. Eu tô no Instagram com @nil_figueiredo e no LinkedIn como Nilson Figueiredo. Legal. E para quem não segue a Revo, @somosrevo. Toda hora a gente tem conteúdo muito relevante para o mercado de T&D. E você também, espero que já siga, mas se não, pode me seguir, @RichardoShoa, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Nilson, então, mais um episódio e tô animado pro próximo. É isso aí, concluído com sucesso. E no nosso próximo episódio, vamos trazer um especialista em dados, em Business Intelligence. Vamos trazer um case de uma empresa que aumentou em 5 vezes o número de colaboradores em apenas 3 anos. E como
que a implantação de uma universidade corporativa está fazendo parte do coração da estratégia de crescimento da empresa. Vamos falar de como que isso surgiu, como que foi o momento de tomada de decisão e como que foi a implementação e, por último, análise dos dados. Você não pode perder o nosso próximo episódio. Estaremos com Rafael Góes, que é gerente de treinamento e desenvolvimento da Scantec. Não perca!